Mas agora a gente faz contato ao vivo, eu prometi no começo do programa, com o nosso repórter aqui do Oeste, Luiz Guerra, que acompanha e tem detalhes sobre o caso que ganhou as manchetes nos últimos dias, super triste, revoltante, o crime contra a estudante da USP, Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, mãe de um garoto de 7, Esteliano José Madureira, apontado como autor do crime do assassinato e do estupro, foi encontrado morto. Guerra está por aqui com a gente, bom dia para você, Guerra. Quais as atualizações do caso, então? Bom dia, Adriana, bom dia, Paula, bom dia, Marina, bom dia, nossa audiência na Oeste. Olha só, realmente, como você bem disse, o Esteliano José Madureira, de 43 anos, apontado como suspeito de matar a Bruna, né, e, inclusive com violência sexual. Isso foi flagrado por câmeras de segurança no dia 13 de abril, e ele foi encontrado morto no dia 23, agora na quarta-feira, na madrugada, já quase dia 24, encontrado morto na Avenida Morumbi, na zona sul de São Paulo, já ligando a marginal do Rio Pinheiros. Ele foi encontrado morto com requintes de crueldade e também com sinais de execução, ou seja, ele tomou um tiro na nuca, né? E agora o DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Adriana, trabalha com a possibilidade do Tribunal do Crime ter agido, uma vez que a polícia já tinha a identificação dele, aí pelas câmeras que vocês estão acompanhando, a câmera de segurança que a polícia conseguiu, através de inteligência artificial e também outras informações, conseguiu descobrir e chegar ao paradeiro de Esteliano José Madureira, que morava ali próximo, na Zona Leste, próximo à estação final do metrô Itaquera, de onde ela desceu e estava caminhando para casa, quando foi abordada pelo Esteliano. E aí, agora a polícia, o DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, trabalha com essa possibilidade de que o Tribunal do Crime teria agido. A polícia já estava bem próximo, sabe, Adriano? Estava bem próximo de pegar ele, já estava no encalço, né, como o pessoal fala no modus operandi e tudo mais na linguagem policial, mas parece que o Tribunal do Crime agiu um pouquinho mais rápido e ele foi encontrado aí com requintes de crueldade, inclusive com sinais de violência sexual, e também foi atingido com um tiro na nuca e jogado próximo às margens do Rio Pinheiros, aqui no Morumbi, na zona sul de São Paulo, já sem vida, naturalmente, e com uma lona azul local, lona essa que ele trabalhava, inclusive, na comunidade próximo ao estádio do Corinthians, em Itaquera. Próximo ali tem uma comunidade onde ele morava. Então, a situação de momento é essa, né? A investigação termina no momento em que a Bruna foi localizada e ele morto, mas as investigações continuam para saber se o Tribunal do Crime tem a ver com isso, e se tem alguma ramificação de alguma outra pessoa envolvida no caso, Adriana. Poxa, é um caso muito triste mesmo, muito impactante, o Brasil inteiro comentando, uma pena. Obrigada, Guerra, pelas informações. Boa sexta-feira para você, qualquer novidade sempre deixo aqui, pode chamar a gente, prioridade para o microfone dos nossos repórteres. Paula, Marina, de doer o coração, né? A garota super jovem, voltando da USP, passou na casa do namorado, e aí ia para sua casa, desceu na estação ali do Itaquera, né? Pertinho do metrô, ia andar 1 quilômetro até em casa. Quando começa, as imagens a gente acompanhou a ser seguida, essas são imagens do homem já perseguindo ela, né? Seguindo ela, não exatamente essa, a gente vai recuperar direitinho a correta, que era enquanto o Guerra falava, essa daí, ele começa a persegui-la e, afinal de contas, o corpo dela é encontrado alguns dias depois de estar desaparecida, com o pescoço quebrado, marcas de estupro. Aí a gente entra naquela discussão, né? Uma das maiores preocupações do Brasil, de São Paulo, segurança pública dos paulistanos, dos paulistas. As câmeras de segurança, aquelas câmeras smart que podem ajudar, que são acompanhadas pelo Copom, né? Porque as pessoas, Smart Sampa é o nome da câmera, né? Que já tem vários totens por São Paulo. As mulheres se sentem com medo, né? De andar pelas ruas sozinhas. Imagina pensar que existe um sujeito como esse, capaz de uma barbaridade, e agora essa dúvida, né? Se foi PCC, se foi organização criminosa, que acabou matando o suspeito que era procurado pela polícia. Adriana, quando eu estudei aqui a cidade de São Paulo profundamente, né, na candidatura à prefeitura, esse foi um dos temas que eu mais estudei, foi segurança pública. E a realidade tá aí as câmeras, mas e aí? Se as câmeras não tiverem ligadas e a polícia tiver como monitorar isso e reagir rapidamente,
infelizmente, a gente não consegue evitar o crime. Ajuda, obviamente, né? Essas imagens serviram para que depois o assassino fosse identificado, né, fosse reconhecido e que você pudesse desvendar como é que aconteceu o crime, mas não pôde, infelizmente, evitar a morte da jovem. Então, por isso que é, sim, importante um policiamento ostensivo, né? Então, isso, óbvio, cabe também ao governo estadual, mas também a prefeitura também pode fazer isso junto da Guarda Civil Metropolitana. E ali os relatos, né, dos alunos da USP, né, esse é o metrô mais utilizado ali, falam muito sobre isso, sobre essas questões relacionadas à prefeitura e ao governo do estado, que é falta de policiamento ali, né, então você não vê ali os guardas civis ou a polícia militar, né, ali num lugar que tem, obviamente, um fluxo muito grande de pessoas, e tem algumas outras coisas que dizem respeito ao município, por exemplo, esses terrenos baldios, isso aí provavelmente foi vendido, tem um potencial construtivo, tem um dinheiro que vem para a Caixa. Esse dinheiro tem que ser usado para colocar iluminação, né, para de alguma maneira dar segurança de quem está ali, enquanto esses prédios não estão prontos e etc. Então, essas reclamações de zeladoria ali são muito relevantes, né? Falta de iluminação em diversos trechos, esses terrenos baldios, né? Então, isso tudo facilita, infelizmente, a vida de um criminoso como esse. Então, acho que tem que ter mais policiamento. E outra coisa, o município arrecada demais quando permite, ali tem uma estação de metrô, isso aumentou o potencial construtivo, fez com que esses terrenos fossem desapropriados para criar grandes prédios, mas para isso eles pagam uma fortuna para o município tem que usar isso para dar segurança para as pessoas, né? Então, e pelo visto, infelizmente isso não aconteceu e acaba, né, facilitando a vida de um criminoso como esse. Nossa, nem diga, Paula, a gente estava esperando o rapaz ser encontrado, o assassino, né, o suspeito até então, para a gente acompanhar, ver se ele ia ter pelo menos uma pena exemplar, né, realmente ficar preso, porque a impunidade no nosso país também é gritante, né, e faz com que indivíduos como esse acabam se sentindo na liberdade para cometer uma barbaridade como essa. Então, tem diversos comentários aqui no chat falando exatamente isso, que as pessoas estão comemorando que o Tribunal do Crime puniu esse assassino. Só que a gente tem que lembrar que não é o correto, né? O correto, no mundo ideal, seria a justiça prender ele para sempre. Só que, como nós vivemos no Brasil, como já vimos aqui diversas vezes, que as leis não funcionam, as leis são lenientes, as leis defendem os bandidos, a população agradece ao crime organizado por ter punido essa pessoa. Porque a gente sabe que se ele tivesse sido preso pela polícia, tivesse sido julgado, em pouco tempo ele estaria solto novamente e provavelmente fazendo novas vítimas. Então, olha o ponto que nós, como sociedade, chegamos. De ficar feliz de um crime organizado, que são cruéis, também são assassinos, punirem um outro assassino porque nós não confiamos mais na justiça. Olha o ponto que nós chegamos como sociedade. Isso é uma coisa para a gente refletir, porque tudo isso foi errado. Errado o assassinato da menina, foi errado o assassinato dele pelo crime organizado, porque isso empodera o crime organizado. Só que a gente está nessa situação porque a justiça deixou chegar nesse ponto. Eu acho isso lamentável. Toda essa situação é lamentável. Desde o assassinato da menina até o assassinato desse homem, até o assassinato desse assassino e empoderamento do crime organizado. Foi uma execução, né? O homem tem marcas de tiro, de tortura, mas claro, sempre lembrando, né? As pessoas não têm que fazer justiça com as próprias mãos, né? Muito menos crime organizado, né? Ir lá e resolver dessa forma uma situação não é o caminho, né? Cabe realmente à polícia, que a gente tem que sim continuar confiando na polícia, na justiça, né? É uma cidade muito grande, a de São Paulo, difícil de ter esse controle, esse policiamento necessário que a Marina comentou, ostensivo, é mais do que necessário, né? É essencial, salva vidas, inclusive, nesse caso poderia ter acontecido, mas infelizmente terminou em tragédia. E a gente acompanha também a entrega do PL da Segurança Pública lá em Brasília, que é algo que você já comentou muito, né? E vai piorar tudo, porque eles estão querendo, inclusive, que as guardas municipais também virem uma competência do governo federal. Imagina Brasília
resolvendo as questões da guarda municipal aqui no município. Ao invés de dar mais poder para guardas municipais, que é o que os municípios vêm buscando, que é o que tem sido feito, né? Diversos municípios que de fato fortaleceram a sua guarda, transformando ela também em uma polícia municipal, foram aqueles que tiveram grande redução de homicídios, de roubos, de furtos e de criminalidade, né? É muito mais fácil para o município trabalhar junto com o Estado, né? Como tem sido feito essa tentativa, que isso sempre me preocupou muito, porque não adianta nada a Guarda Municipal ter o seu próprio Copom e o Copom ter o outro Copom, né? Elas têm que estar integradas, todas as câmeras têm que estar integradas. Agora vai para o governo federal, imagina, como é que vai integrar esse com o governo federal, gente? Então, infelizmente, essa PEC da segurança pública, o que está ali pode piorar muito a questão da segurança, tirando o poder dos estados e dos municípios para levar para o governo federal. A gente sabe que o que vai para o governo federal é que não funciona mais mesmo. Né? E, Marina, acho que o principal ponto de tudo isso é as leis não funcionarem, né? Eles estão tentando reunir toda a força policial em Brasília, tirar a força dos municípios, das polícias do estado, para centralizar no governo. Só que isso não vai funcionar, porque o problema, o cerne da problema, é o que os policiais que a gente já entrevistou diversas vezes aqui, é que prende e solta. Uma justiça que não faz justiça, que solta o bandido, que assassinos ficam 1/6 da pena. Isso é um absurdo. É isso o principal problema. Se eles estão tentando modificar só aonde que vai a polícia, aonde que tem que ser o direcionamento da polícia, isso não vai funcionar, porque o problema é completamente outro.